Paulo disse: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Se há na terra um povo que pode tornar suas palavras do apóstolo, é que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Querido Jesus, aos teus pés hoje quero depor a minha vida, os meus pecados, as lutas, tudo aquilo que sou, senão somente pó. Preciso de ser transformado e de nascer de novo. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel a Ti em todo o meu viver. O povo de Deus não suportará a prova a menos que haja um revivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Ou seja, uma reforma dentro da igreja, não outra igreja. Será também esse tempo um tempo de angústia moral. Durante esse tempo não haverá mediador. Se houvesse em sua vida faltas não confessadas ou pecados imperdoados, estariam perdidos. Passam, pois, por uma hora de incerteza e aflição. Por um momento parecem não estar seguros de que todos os seus pecados tenham sido apagados. Como Jacó na noite de angústia que passou junto ao Jaboque. Eles humilham suas almas diante de Deus e clamam com todo o fervor. Os 4 anos de Apocalipse que estavam sustendo os ventos os soltarão de maneira que se desencadearão furiosamente todas as paixões humanas e sobre os ímpios cairão as 7 últimas pragas. Será uma época de terrível agonia para o mundo, de açoites tais como nunca se presenciaram na terra. Não fosse o facto de serem essas pragas locais e não universais, o mundo inteiro ficaria despovoado. Contudo, os filhos de Deus não sejam afetados pelas pragas. Para eles, esta época será um tempo de angústia indizível, em duplo sentido. Será, em primeiro lugar, uma angústia material, com raiz na perseguição, despiedade de que serão objeto. Embora alguns tenham de perder sua liberdade e passem dias difíceis em celas e calabouço, a presença de Cristo e de seus anjos converterão esses lugares em mansões de luz. Muitos deles andarão fugitivos em lugares afastados, mas defendidos e assistidos pelos anjos de Deus. Como fator dos assuntos, porém, e em certa medida preparatório destes acontecimentos, ocorrerá dentro da Igreja de Deus um movimento de reformulação da vida, fruto em grande parte da pregação da mensagem da testemunha fiel. A chuva serôdia, a pregação intensiva e a terminação da obra, por outro lado, Deus deseja derramar sobre o seu povo a chuva serôdia do Espírito Santo, assim como a chuva temporã. Habilitou a Igreja Apostólica para proclamar as boas novas da salvação com sucesso por todas as partes do mundo. De então, este refrigerante e flúvio do poder divino permitirá que o povo de Deus, da atualidade, complete sua obra e alcance toda a nação, tribo, língua e povo. Este é o momento em que os filhos de Deus deverão preparar-se para sair das grandes cidades e em breve abandonar também as cidades pequenas. Depois que as 7 últimas pragas começarem a cair, quer dizer, depois de finalizar o tempo da graça, ou seja, durante o tempo de angústia, dar-se-ão os seguintes acontecimentos nesta cadeia. Primeiro ponto. A imagem da besta. O protestantismo apostatado procurará matar quantos não o adorem. Sairá um decreto de morte para os que observam o sábado, escusados que serão de inimigos da lei e da ordem e causadores de todas as calamidades que sacodem a terra, as pragas. O decreto de morte terá uma data específica para o seu cumprimento. Quando for promulgado, os filhos de Deus sairão de todos os centros povoados, inclusive das pequenas cidades, e se refugiarão nos bosques, nos desertos, nos lugares escarpados, onde contarão com a especial proteção de Deus e a assistência dos anjos, os quais lhe proverão alimento. Será um tempo de verdadeira angústia, em que os fiéis clamarão a Deus de maneira incessante e com todo o fervor, solicitando libertação. Os poderes aliados na luta contra Deus, sua verdade e seu povo serão o dragão, a besta e o falso profeta. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. O dragão representa Satanás, neste caso particular, trabalhando por intermédio do espiritismo
sob todas as suas formas, pagã, agindo nas modalidades do culto pagãos e de superstição cristã, amalgamando-me com os cultos protestantes ou católicos por meio de milagres e na base da doutrina comum da imortalidade da alma. Na base da doutrina comum da imortalidade da alma, científica sob o nome de parapsicologia e outras denominações. A besta é o papado e a Igreja Católica, e o falso profeta é o mesmo poder que é representado pela imagem da besta, isto é, pelo protestantismo apóstata confederado. Tanto o protestantismo como o papado atuarão em estreita vinculação com o Estado para impor leis de caráter religioso. Esta união de Igreja e Estado se estenderá por todo o mundo. O Armagedon, o ato seguinte do drama milenar da luta entre o bem e o mal, é descrito precisamente sob a sexta praga. Ou seja, o Armagedon, o profeta viu sair da boca do dragão, o espiritismo, da boca da besta, o papado, e da boca do falso profeta, o protestantismo, apóstatas, 3 espíritos imundos, que são espíritos de demónios, os quais farão grandes sinais para enganar e irão aos reis de toda a terra para induzi-los à batalha final contra Deus, seu povo e sua verdade. Está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 a 14. Por todo o tempo que durar a perseguição, os fiéis contarão com a proteção especial do Senhor, bem assim com a companhia dos santos anjos. Em sua última fuga de emergência das cidades serão atacados pelos exércitos perseguidores, porém as espadas levantadas contra eles se quebrarão como se fossem de palha. Serão defendidos por anjos que atuarão com aparência de guerreiros poderosos. Seu pão e suas águas também serão providas de maneira admirável. No tempo em que expirar o prazo e dever cumprir-se o decreto de morte ditado contra eles, o Senhor os livrará miraculosamente, paralisando os ímpios com tremenda comoções no céu e na terra, e com extraordinária desagradação dos elementos da natureza. Em meio da confusão e da ira, os atacantes começarão a lutar uns contra os outros, destruindo-se mutuamente. Ouça a voz de Deus e ocorre logo uma ressurreição especial, pouco antes de aparecer nos céus o majestoso sinal do Filho de Deus.